Olá, mães queridas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre tristeza e depressão. Você consegue saber qual é a diferença de tristeza e depressão e identificar isso no seu filho? Um assunto muito importante, não é mesmo? Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou psicóloga, especialista em adolescência e orientação à paz. Bom, existe uma diferença que às vezes ela fica muito tênue para as mães, para os pais de um modo geral, que é essa diferença, identificar qual é a diferença de uma leve tristeza, de um acontecimento de algo ou de uma depressão, né? Principalmente nos nossos filhos. Estamos aí com o Setembro Amarelo, é um trabalho lindíssimo que tem sido feito, essa campanha maravilhosa para a gente falar sobre a prevenção do suicídio, que é algo que tem crescido sim, gente, no país e no mundo, então precisamos falar disso. Então vamos falar sobre a diferença, como eu identifico a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela é algo passageiro. Então aconteceu algo na vida do meu filho, ou aconteceu algo na minha família, e nós ficamos tristes, e ele também ficou triste. Ou ele prestou o vestibular e não conseguiu alcançar, ele queria de repente namorar uma menina ou um menino e não conseguiu, uma prova que ele fez que ele estudou muito e ele não alcançou uma nota esperada, enfim, a gente tem aí N fatores que podem desencadear uma tristeza, tá? Só que a tristeza, ela é algo passageiro, né? Então a pessoa sente, né? E aquilo passa. Então ela ficou triste por alguns dias, ela ficou triste por uma semana, às vezes carrega aí uns 15 dias, mas aquilo tende a passar e o adolescente volta a ter a vida normal dele, tá? Sair com os amigos, ficar nas redes sociais, ele volta a sorrir, ele volta a fazer as coisas que ele fazia no dia a dia dele, tá? Muito diferente de uma depressão. O que é uma depressão? É quando a pessoa, por um longo tempo, alguns meses, e a gente tem aí o intervalo, quando eu começo a perceber que há alguns meses o meu filho tem manifestado alguns comportamentos, alguns sintomas. Quais são eles? Apatia, ele não tem vontade de fazer as coisas, ele não quer, por exemplo, estudar. Ele não quer fazer coisas que ele gostava antes, como sair com os amigos, estar com a família, jogar bola, algum esporte que ele pratique, enfim, coisas que ele gostava de fazer ou coisas que ele fazia na vida dele naturalmente e que ele está perdendo a vontade de fazer. Ele só quer ficar trancado dentro do quarto, ele não quer mais sair, ele está com dificuldade para dormir ou ele está dormindo muito, tá? E depois também quero diferenciar isso, porque adolescente dorme muito, e aí cuidado, né? A gente olha, nós que somos mães, nós olhamos nos olhinhos dos nossos filhos e a gente consegue identificar quando eles estão bem, quando eles não estão bem. Então já faz alguns meses que eu estou identificando que o meu filho não está bem, que eu olho nos olhos dele e eu sinto uma certa tristeza, uma apatia pelas coisas, muito sono ou falta de sono, está irritado, né? Ele está tendo alguns sintomas físicos. Outro dia ele começou a ter dor de barriga ou constipação frequentemente, tá? Então são sintomas, só que são a maioria desses sintomas juntos. Então não é que ele está tendo um sintoma, então, por exemplo, ele não está dormindo bem ou ele está dormindo muito. Ah, mas ele está fazendo isso por algum tempo. Mas é só isso? Então talvez não seja uma depressão. Agora, ele está dormindo muito, apático, não querendo fazer coisas que ele gosta, irritado, com um olhar triste. E aí eu pergunto para ele o que ele tem, ele fala, eu não sei, né? Ou eu não quero falar sobre isso. Ele está trancado há muito tempo no quarto, então ele está tendo pelo menos esses 5 sintomas. Opa, sinal de alerta, tá? Então, essa é a diferença.
quando ele fica triste, e ele passa por uma tristeza por alguns dias e depois ele volta a ter uma vida normal. E bem diferente de quando há alguns meses ele está tendo alguns sintomas todos juntos, tá bom? Essa é a diferença da depressão e da tristeza, tá bom? Eu quero falar mais disso aqui com vocês, tá bom? Mas eu quero hoje dar uma dica. Como que eu evito isso? Como que eu evito? O que que eu posso fazer? Meu filho tá bem, mas o que eu posso fazer para que ele não tenha esse tipo de... para que isso não aconteça com o meu filho adolescente? Né? Porque todo adolescente está passível, gente. Porque os adolescentes têm aquela carga hormonal que é natural na adolescência, que é orgânico, ele vai ter isso, tá? Então, meu filho está passível de poder ter uma depressão? Está. E como que eu faço? Me aproximando dele, conversando com ele, dialogando com o meu filho, perguntando para ele como que está o dia a dia dele. E cuidado para não ficar com aquela mãe chata que faz 10 mil perguntas. É 1, 2 perguntas no máximo. Mas todos os dias eu me aproximo dele, eu converso com ele. E se ele não quer conversar comigo, se ele não quer dialogar comigo, se ele está me evitando, vamos procurar um profissional, tá? Vamos procurar um psicólogo, às vezes para você, não para ele. Porque você tem que aprender a como lidar com isso. Você tem que aprender a como conversar com o seu filho, tá bom? Então procure um especialista que seja um psicólogo, que seja especialista em orientação à paz, tá bom? Então eu quero que vocês comentem aqui comigo, eu quero que vocês me façam perguntas do que vocês gostariam que eu falasse sobre essa questão da depressão na adolescência. Vamos falar sobre isso, isso é um assunto muito sério, que nós precisamos trabalhar muito fortemente na prevenção com os nossos jovens, tá bom? Então eu espero o comentário de vocês, as perguntas de vocês e que vocês compartilhem isso com as amigas de vocês. Vamos falar sobre isso, ok? Super beijo para vocês, até a próxima. Tchau!